E aí, galera, mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai falar de calibragem do pneu. Você vai sair desse vídeo aqui sabendo qual é a calibragem ideal, ou pelo menos entendendo quais os pontos que você tem que atentar até escolher a calibragem ideal do seu pneu, beleza? Então, vamos lá para o vídeo. Meu nome é Ramon, esse aqui é o canal Timbal Bike Store. E hoje a gente vai falar sobre calibragem de pneu, como vocês acabaram de ver. E antes de começar o vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Super importante a interação de vocês. Para vocês não custa nada essa curtida, mas para a gente é super importante. Vamos lá. Eu separei aqui alguns pontos que você tem que ver até escolher a calibragem melhor, que vai se adequar tanto para o seu fisiotipo, também tanto quanto o tipo de pedalada que você vai ter e qual o terreno que você vai utilizar. Então, primeiro ponto, existe diferenças de calibragem de pneu para diferentes tipos de bicicleta. Então, por exemplo, se você vai calibrar o pneu de uma Speed, é diferente da calibragem de pneu de um MTB. A calibragem de pneu de um Speed, geralmente a gente tenta colocar na máxima ou próximo da máxima que o pneu suporta. Então, por exemplo, em cada pneu tem a mínima e a máxima calibragem. Você vai colocar próximo aí da máxima quando você roda de Speed. Por quê? E geralmente a Speed, quase que 100% das vezes, você vai rodar em terrenos que são planos, em terrenos que não tem areia, que não tem buraco, enfim, que você não vai passar por nenhum tipo de trepidação ou irregularidade no terreno. Então, de vias de regra, um pneu mais cheio, certo? Com a calibragem mais alta, ele vai proporcionar que você tenha uma rolagem maior do pneu, ele vai grudar menos no asfalto, falando de uma maneira que seja mais entendida aí. E o pneu mais cheio, ele gruda menos. O pneu mais seco, ele vai grudar mais. Então, por que disso? Quando o pneu está um pouco mais vazio, mais seco, a área de contato dele com o solo ele vai aumentar. Então, vai ter mais resistência, vai ter um maior arrasto e, no caso, você vai ter que fazer mais força para manter, no caso, a mesma velocidade. Pneu mais cheio, menos contato com o solo, mais rápido vai ficar aí o teu pneu, beleza? E pneu de MTB vai ter uma variação grande porque você pode rodar em diferentes tipos de terreno com o pneu da MTB, tá? Então isso vai variar de acordo com o seu peso, de acordo com o tipo de terreno, espessura do pneu, se você está usando com câmara de ar ou sem câmara de ar, esses pontos a gente vai abordar todos aqui agora. Falamos da Speed e agora vamos para as diferenças aí, no caso para a bicicleta de MTB. Primeiro, você vai ver o tipo de pneu que você vai estar utilizando. Pneus de Kevlar e pneus com arame. Pneus de Kevlar geralmente tem mais fibras, certo? Tem um TPI mais alto e geralmente eles aguentam um PSI mais alto. O que é TPI e o que é PSI? TPI é o número de fibras que tem por polegada, então pneus com TPIs mais altos vão ter mais fibras, são pneus mais resistentes, levam menos borracha, por isso eles leem melhor o terreno. Então você tem uma estabilidade maior em pneus com TPIs mais altos, tá? Porque ele vai levar menos borracha, geralmente são pneus mais leves também, são mais resistentes a rasgo do que os outros tipos. Porém, quando a gente fala de durabilidade do pneu, que no caso vai aguentar mais tempo rodando sem ficar careca e tal, esses pneus, por ser de alta performance e levar menos borracha, geralmente eles desgastam mais fácil porque tem menos borracha. Diferente dos outros tipos de pneu, que tem um TPI mais baixo, tem menos fibras, porém eles duram mais. Porém são pneus mais duros, não tem leitura do terreno e geralmente aguentam pouca pressão dentro do pneu. Então isso também vai influenciar na calibragem do seu pneu. Qual é o tipo de pneu? Se são pneus de Kevlar, são pneus com arame, isso vai influenciar também. E geralmente, como eu falei, vias de regra, quanto o TPI mais alto for, maior vai ser a rolagem do pneu. Mas eu tenho que apenas encher aí até a máxima meu pneu para que ele desenvolva mais? Não, pessoal. Ele não vai ter só esse benefício quando você enche o pneu mais rápido, mais veloz, pá. Mas também temos benefícios quando você anda com a calibragem mais baixa. Quais são os benefícios de você rodar com a calibragem mais baixa? A bicicleta vai ficar mais lenta? Vai. Porém, a bicicleta ela vai ficar mais confortável de você andar. Então, você vai sentir menos buraco quando passar por uma pedra. Se tiver locais que tenha trepidação, locais que sejam de areia e tudo, areia frouxa.
o pneu com a calibragem mais alta, ele não vai te dar essa estabilidade que um pneu com calibragem mais baixa vai te dar. Então você vai ter mais conforto, você vai ter mais tração, vai ter um arrasto maior para você conseguir passar por esses obstáculos, vai ter uma leitura melhor de terreno, porque imagina que um pneu um pouco mais murcho, ele vai meio que moldar o terreno e você vai ter mais área de contato com o chão. Então, vai garantir essa estabilidade, essa leitura aí de terreno, maior conforto. Então, temos esses benefícios aí. Então, você vai escolher essa calibragem de acordo com o terreno e também qual é o benefício que você quer de tudo isso. Por isso que é super importante atentar para a calibragem também. Falamos dos tipos de pneu, falamos no caso do tipo de variação que tem na lateral do pneu, e isso vai variar de acordo com o tipo de pneu, com a espessura do pneu, aquela amplitude que tem na lateral do pneu vai variar também. Falei dela, mas por exemplo, pneus mais estreitos, eles têm, no caso, um PSI, uma variação de PSI bem mais alta. Então, pneus de speed, ele vai ter, por exemplo, mais de 100 PSI, 120, 160, tem uns que chegam até quase 200 PSI que aguenta dentro do pneu. Isso não é, por exemplo, a quantidade de ar que você vai colocar dentro do pneu, tá? Isso é a pressão que está dentro do pneu. O pneuzinho fino vai ter um TPI mais alto, vai caber menos ar, por exemplo, pela lógica, do que um pneu muito largo. Mas o TPI é, no caso, a pressão que está dentro do pneu. Então, um pneu mais fino ele vai ter uma pressão maior lá dentro. Pneu mais largo vai ter uma pressão menor dentro do pneu. Por isso que, geralmente, se você for fazer o comparativo de quanto que você coloca lá no posto de gasolina para encher o pneu, no caso de calibragem lá, no pneu de um carro, e aí a bicicleta ela tem uma calibragem bem maior justamente por conta disso, porque o pneu da bicicleta é mais estreito. Então a pressão dentro do pneu de bicicleta, por ser mais estreito, é bem maior, tá? Outro ponto que você tem que atentar são as câmaras de ar, tá? Se o pneu é com câmara de ar ou é com tubeless, isso vai influenciar na calibragem que você vai colocar no pneu também. Geralmente, pneus com câmara de ar, no caso, você tem que atentar para a calibragem mínima que está dentro do pneu. Então, você tem que ajustar de acordo com aquele número que tem lá, máximo e mínimo. Você vai chegar só até a mínima e toma cuidado, porque mesmo na mínima pode ser que seu pneu ele deforme de tal forma que, no caso, ele corte a câmara de ar. A gente fala dos snake bait, né, as mordidas de cobra, que é, no caso, a pressão que você faz com o seu peso, por exemplo, passou por uma pedra, ou então desceu de uma calçada, subiu numa calçada. Essa pressão, essa deformação que o pneu vai fazer, e a câmara de ar em contato com o aro vai fazer, no caso, a falha, no caso, o corte do pneu. E aí você tem os dois furinhos ali característicos, que é, no caso, o aro mordendo a câmara de ar. Então, toma cuidado com essa calibragem mais baixa, principalmente quando você vai utilizar pneus com câmara de ar, para que isso não ocorra. Diferente, por exemplo, quando você usa pneus com tubeless. O pneu com tubeless não tem câmara de ar dentro, é um líquido, certo? E aí você consegue andar com calibragens mais baixas sem correr o risco de acontecer isso, do aro cortar a câmara de ar. Então, isso vai influenciar também na pressão que você vai utilizar nos pneus. Geralmente, pneus com tubeless, você consegue fazer trilhas com calibragem mais baixa, tendo uma leitura melhor de terreno, tem um maior conforto e mais, no caso, estabilidade de tração. Então, por isso que essa galera que roda mais trilha e quer rodar com a calibragem um pouco mais baixa, diminuir aquela pressão na frente da bicicleta, roda com a calibragem bem mais baixa para ter esses benefícios aí. Geralmente o tubeless vai ajudar nisso, porque a probabilidade de cortar a câmara de ar nesse tipo de pneu é bem menor, beleza? E peso do ciclista. Peso do ciclista vai influenciar, no caso, na pressão? Sim, tá? O peso, quanto maior o peso, o seu peso, maior a pressão que você tem que colocar nos pneus da bicicleta, tá? Por que isso? Justamente por aquele fato de que o pneu não pode deformar de uma forma que ele chegue a cortar o próprio pneu, ou a câmara de ar, cortar a câmara de ar, ou que ele desembeice, tá? Então, você com maior peso em cima da bicicleta, a probabilidade de deformação do seu pneu é muito maior. Independente se for para cortar a câmara de ar, desembeiçar o pneu, né, que ele vai sair do aro. Então, você tem que colocar uma pressão um pouco maior para, no caso, compensar esse tipo de coisa que pode ocorrer. Existe um cálculo que você pode fazer e existem tabelas também que você pode
consultar para ver, no caso, de acordo com o seu peso, a calibragem que você vai colocar no pneu. Tem um cálculo que você faz que você vai multiplicar por 0,33. Tem muita gente que utiliza esse cálculo aí. Você pegar o seu peso, multiplica por 0,33, você vai achar, no caso, a calibragem ali intermediária que você vai colocar no seu pneu. Mas tem muita gente que fala que esse cálculo é apenas uma noção. Ele vai te dar mais ou menos um norte do tipo de calibragem, do tanto de calibragem que você vai colocar no pneu. Mas ela tem uma probabilidade de ficar muito baixo. Então, mesmo que você utilize o cálculo, utilize a tabela também, que a gente pode colocar aí agora na tela para vocês, a tabela do peso, de acordo com a calibragem, que seria essa tabela aí. Mesmo se você utilize esse cálculo ou a tabela, é interessante fazer a experiência de pedalada antes, por exemplo, de uma prova, antes, por exemplo, que você vai fazer um trajeto mais longo pedalando. Então, sempre teste, independente de qual módulo que você vai utilizar para escolher a calibragem do seu pneu, beleza? E aí outro ponto que você tem que ver, que eu falei também durante todo esse vídeo aqui, é o terreno que você vai utilizar, certo? Então a calibragem, você vai escolher a sua calibragem de acordo com o terreno também que você for andar. Então vai rodar em terrenos que tem menos, no caso, um terreno menos acidentado, mais plano. Pode colocar a calibragem máxima ou próximo da máxima, que tá sucesso, você vai ter uma rolagem bacana no seu pneu. Vai rodar numa trilha, vai rodar numa estrada que tem muita pedra, muita areia frouxa, bota na calibragem mais baixa que você vai ganhar aí essa performance nessa pedalada, ganhando estabilidade, ganhando uma tração melhor, conforto, enfim. E aí, qual é a calibragem ideal para você, para a sua bicicleta? Primeiro ponto, dá uma olhada no referencial que tem na lateral do pneu. Todo pneu tem na lateral mínima e máxima, então você vai colocar nesse intervalo, vai olhar o seu peso, então de acordo com o seu peso você vai dar uma subida aí mais ou diminuir menos essa calibragem, dar uma calibragem menor do seu pneu, o terreno que você vai utilizar, se está usando com câmara de ar ou sem câmara de ar, isso vai influenciar também, só fazendo um apanhado aqui, né? E o tipo de pneu que você está utilizando, mas o tipo de pneu você utiliza naquela referência lá que está tudo certo, tá? E também, uma coisa que é interessante falar aqui, é a sua experiência de pedalada na bicicleta. Tem gente que consegue rodar numa bike com uma calibragem mais alta em terrenos mais acidentados porque aguentam fazer, no caso, compensar a falta de estabilidade que a bicicleta vai ter com, no caso, a expertise na hora da pedalada de pilotagem, no caso aí, da sua bicicleta. Então, por exemplo, a bicicleta com uma calibragem mais alta, mesmo no terreno mais acidentado, ele vai ter uma reação, uma pancada muito maior jogando para o teu corpo, certo? Mas tem gente que consegue, no caso, utilizando, no caso, a sua experiência, compensar essas pancadas que a bicicleta, esses solavancos que a bicicleta vai ter. Então, também vai variar de acordo com a sua experiência, a sua expertise, aí, no caso, o seu tipo de pilotagem na bicicleta. Então, você quer um conforto maior, uma estabilidade maior, dá uma calibragem mais baixa. Não, eu consigo compensar o retorno aí das pancadas que a bicicleta vai ter, eu quero mais velocidade e o resto deixa comigo aqui que eu seguro a bicicleta. Aí vai de cada um, tá? Então também isso influencia na calibragem. Isso tudo que eu estou falando aqui é para que você entenda que a calibragem é algo super importante na hora que você for pedalar, tá? E o pneu é um dos equipamentos onde você faz a troca ou faz um ajuste de calibragem que você vai ter quase que imediato ali o benefício ou o malefício disso, tá? Então, resumindo aqui, atente para esses pontos e teste. Teste, vai numa pedalada com a galera, uma pedaladazinha mais curta, é só de giro e tudo, vê a calibragem que é interessante, vê a mínima que você vai rodar, sobe 10 PSI, vê se fica bacana, e aí vai testando até encontrar a ideal para você, beleza? Então, tomando como base tudo que eu falei aqui para você, você consegue direcionar para a sua calibragem ideal com certeza, porque você já sabe tudo que vai influenciar cada calibragem que eu disse aqui, de acordo com cada pneu, qual o terreno que você vai utilizar. E aí, munido de todas as informações, com certeza você vai encontrar a ideal aí para vocês. Massa? Espero que eu tenha, de alguma forma, ajudado vocês. Se eu ajudei vocês, por menor que seja, se vocês saíram daqui sabendo um pouco mais sobre a calibragem do seu pneu,
Espero o seu like aí, dá uma curtida, aperte aí no joinha e também já compartilha com seu amigo que tem aquela dúvida de que é que influencia o que, no caso a calibragem do pneu da bicicleta, já compartilha com ele no WhatsApp e também se inscreve no canal. Ativa aí no caso o sininho também, as notificações, que toda vida que a gente vai postar vídeo novo aí, você vai ser um dos primeiros a ser avisado. E se você quiser enriquecer mais esse vídeo, já deixa aí nos comentários também, que pode ser atentado, que eu não falei aqui na calibragem do pneu, que é que ajuda mais, que eu não tenho dito aqui, que aí vai ajudar as outras pessoas a se informar mais também. Ficou com alguma dúvida, já sabe, o nosso telefone, o nosso WhatsApp, o nosso site vai passar tudo embaixo, só falar com a gente. Um abraço, até o próximo vídeo.